Nós vamos agora para a nossa quarta mesa. E a nossa quarta mesa, nós teremos conosco Dom Jerônimo, como nós já o apresentamos no início, né, que é monge beneditino, lá de Olinda, do Mosteiro de São Bento de Olinda, mestre em Sagrada Liturgia, doutor pelo Santo Anselmo também em liturgia, especialista em música, membro do Centro de Liturgia Dom Clemente, faz parte da equipe de reflexão da Pastoral Litúrgica da CNBB e atualmente o presidente da ASLI. Seja bem-vindo novamente, Dom Jerônimo. Padre Obrigado. Damásio chegando, não é? Padre Damásio está com um probleminha técnico. Se não for coisa de igreja, a gente não tem problema técnico de microfone. É coisa de igreja, é evento de igreja. Ah, Padre Damásio aí. Pronto, já falei desse. Já resolvemos. O problema a gente resolve rápido, padre. É evento de igreja, a gente resolve rápido. Então, Padre Damásio Medeiros, salesiano, doutor em Sagrada Liturgia também para o Instituto de Roma. Foi um professor convidado lá da faculdade, né? E também decano da faculdade da Pontifícia Teologia da Universidade Pontifícia Salesiana. A partir de 2022, é professor da Faculdade de Teologia do Centro Universitário Salesiano, a Unisal, membro da ASLI e colabora também com a revista de liturgia. Seja bem-vindo, Padre Damásio. Que bom lhe reencontrar. Ano passado estava conosco e esse ano novamente. Né? Padre Rodrigo Arnoso, missionário redentorista, doutor em teologia pela PUC de São Paulo, mestre em Sagrada Liturgia pela Ateneu Santo Anselmo de Roma, professor de liturgia e teologia sacramental no TEF e Unisal. Aqui tem um microfone com algum probleminha. Mas acho que foi agora. Deixa eu ver se ele está aqui com algum probleminha. Pronto, acho que agora foi. Então, Padre Rodrigo também é membro e secretário executivo da ASLI. Então, uma mesa quase toda da ASLI, não é? Aqui conosco. Né? O secretário, o presidente, o membro também aí. Bom, sejam bem-vindos. Né? O tema da nossa mesa agora é a liturgia, uma abordagem patrística, né? Que vocês irão abordar. Um grande abraço, uma boa conversa e qualquer coisa, voltaremos já já. Muito obrigado, Leandro, e boas-vindas aos colegas, caríssimos colegas, Rodrigo. Acho que nós dois, Rodrigos, fazemos umas boas-vindas com uma deferência particular ao Padre Damásio, ao menos foi meu segundo leitor da tese de doutorado, devo muito às suas contribuições, né? E nós nos encontramos nesse fim de dia no Brasil, né? Não, aliás, fim de manhã. No Brasil eu estou pensando em fim de dia porque aqui já começou a declinar o dia com 4 horas de diferença. Muito obrigado pela participação nesse nosso encontro. Né? O nosso tema dessa mesa é muito em linha de continuidade do que nós ouvimos, né, nessa manhã. Nós estamos fazendo um fio condutor. Né? É interessante porque o número 7 de Sacrosanctum Concilium, como nós vimos na leitura feita na primeira mesa, a leitura histórica, depois contexto teológico, evidenciaram que a forma de presença de Cristo na liturgia é uma forma mistérica. Né? Cristo se faz presente na liturgia, né, através dos seus mistérios. E é muito interessante porque o número 7 de Sacrosanto Concilium identifica exatamente, usando uma linguagem patrística, como foi evidenciado, né, usa os ritos sacramentais como sinônimos de mistério, né? Ou os mistérios como sinônimos de ritos sacramentais. E é interessante que no coração mesmo desse número 7, quando na redação se valeu da Mediator Dei, valeu-se também de um padre da igreja, já foi citado mais de uma vez, Santo Agostinho, que daqui a pouco nós ouviremos
falar dele imediatamente depois da minha fala, para mostrar que a linguagem que a Sacrosanctum Concilium no todo assume e que dá o tom, nós vimos muito bem isso ano passado, dá o tom para todo o Concílio Vaticano II, é uma linguagem que, em primeiro lugar, tem o tom descritivo, narrativo, como o padre Márcio sublinhou muito bem, próprio da Sagrada Escritura, né? E de talho, de tipo patrístico, ou seja, nasce de uma leitura bíblica que os padres fazem continuamente no ambiente da própria celebração eucarística. Então, dentro desse contexto se desenvolve a nossa reflexão, o nosso diálogo a três, hoje, nesse momento, em torno desse grande tema, como essa presença de Cristo é lida pelos padres, essa presença agente de Cristo é lida pelos padres em relação à liturgia. Nós vamos tratar dos padres do quarto e quinto século. Nós tratamos nessa manhã de Santo Ambrósio, consequentemente de Santo Agostinho, porque foi Ambrósio quem batizou Agostinho, né? Agostinho, ouvindo as homilias de Ambrósio, entrando na dinâmica da angústia provocada pelas homilias de Ambrósio, adere a Jesus Cristo, seu processo de conversão, e Ambrósio o batiza. E depois, então, nós nos direcionamos mais para o quinto século com São Leão Magno. Então, os padres dos quarto e quinto séculos, eles são herdeiros, na verdade, de uma tradição já consolidada da dimensão mistagógica ou mistérica da liturgia, tanto da perspectiva ritual, os mistérios identificados como os ritos, quanto da perspectiva do conhecimento, também os mistérios como revelação, especialmente transmitidos pela Sagrada Escritura. Mas os padres viam, sobretudo, na ação litúrgica, ou melhor, a ação litúrgica, não tanto como um lugar para o encontro, mas o próprio rito como a forma do encontro com o Cristo. E seguindo a perspectiva cronológica, Santo Ambrósio, somente seguindo a perspectiva cronológica, Santo Ambrósio ocupa o primeiro lugar. E duas obras de Santo Ambrósio são de fundamentais importâncias, que culmina com uma terceira. Mas as obras chamadas De Sacramentis, ou sobre os sacramentos, e a obra o De Mysteris, ou sobre os mistérios. A primeira obra, De Sacramentis, são, na verdade, 6 sermões que Santo Ambrósio fez numa oitava de Páscoa, de terça a domingo, numa oitava de Páscoa dos anos 398, mais ou menos, né? Onde as primeiras 4 catequeses e o início da quinta são dedicadas às várias fases da celebração dos sacramentos da iniciação cristã, acontecidas na noite de Páscoa, né? Batismo, confirmação e Eucaristia. E depois, a segunda parte da quinta e a sexta catequese são catequeses sobre a oração. Usa o método da tipologia, onde o Antigo Testamento é lido como prefiguração da realidade de Cristo. O De Mysteris, diferentemente do De Sacramentis, não se trata de homilias ou conferências, mas se trata de um tratado. Ambrósio relê, de certa forma,
o De Sacramentis de forma mais articulada. Embora os autores digam que Ambrósio, quando fala, é mais expressivo do que quando escreve, mas o De Mysteris vai nos servir para entrar na dinâmica da compreensão ambrosiana, digamos assim, da liturgia como presença efetiva, lugar não somente de encontro, mas a liturgia como encontro. Ambrósio começa no primeiro capítulo do De Mysteris distinguindo os sacramentos dos mistérios, distinguindo sem separá-los. Né? Para Ambrósio, os sacramentos são os ritos, a liturgia em ato, ao passo que os mistérios são o sentido profundo dos ritos, né? O sentido que são dados em profundidades daqueles ritos. E esse sentido dado em profundidade vem exatamente das Sagradas Escrituras. Né? Assim, entende que os mistérios são apresentados, né, depois da experiência que se faz desses mistérios nas celebrações dos ritos. Daí, chamar-se de catequeses mistagógicas, né? Para não trair exatamente a dinâmica da iniciação. Ele diz que se tivesse dito os mistérios antes da celebração, ele teria transmitido um segredo, alguma coisa desconhecida, e não um verdadeiro ensinamento, uma verdadeira entrada na dimensão sacramental. Isso significa que, para Ambrósio, a liturgia é o lugar da experiência, né, com a realidade sacramental da presença que deve ser iluminada pela catequese de tipo mistagógico, depois da experiência do encontro. Para Ambrósio, todos os gestos e personagens dos ritos não devem ser vistos a partir da perspectiva do mistério, se não da perspectiva do mistério, ou seja, ritos, palavras, gestos, personagens, não são outra coisa senão uma presença translúcida de Jesus Cristo. Quando trata do rito do Éfeta, por exemplo, né, diz, abra os ouvidos e desfrute do bom odor da vida eterna que se espalha sobre você pelo dom dos sacramentos. Nós vos indicamos isso quando, celebrando, né, o mistério da abertura, dissemos, abre-te, éfeta. Né? E um pouquinho mais adiante, quando trata do rito mesmo do batismo, diz, entrando no sacrário da regeneração, assim Ambrósio chama a piscina batismal, né? Ali você viu o levita, você viu o sacerdote, você viu o bispo. Não considere a sua aparência física, mas a graça dos seus ministérios. Não é possível enganar, não é possível negar. Ele é o anjo que anuncia o reino de Cristo e a vida eterna. Você deve estimá-lo não pela sua aparência, mas por causa do ministério. Para renunciar ao seu inimigo, o diabo, você se vira para o Oriente. Quem renuncia ao diabo, volta-se para Cristo, fixa o olhar diretamente nele. Né? Para explicar essa dinâmica, Ambrósio recorre, então, a Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, 18, quando diz, não devemos contemplar as coisas que se veem. Nesse caso, ele lê como os gestos sacramentais, mas as que não se veem, os mistérios. Porque as que se veem são temporárias, os elementos são temporários, água, fogo, óleo, perfume, pedra, som, etc. Mas as que não se veem são eternas, ou seja, o ser, presença e operante de Jesus Cristo. Então, para demonstrar essa antiguidade dos mistérios, Ambrósio passa a jogar com o Antigo e o Novo Testamento, especialmente o Antigo, como prefiguração. Então, ele já lê, por exemplo, na criação, na passagem do dilúvio, os personagens como água,
é o lugar onde se lavam os pecados, a madeira da arca é a árvore da cruz, onde Jesus foi pregado para a salvação da humanidade, a pomba que porta o ramo verde é o Espírito Santo. Com essa mesma leitura, lê a passagem do Mar Vermelho, a nuvem, a água amarga de Meriba, que é adocicada pelo lenho da cruz, a cura de Naamã, etc. E tudo vai desembocar, então, numa presença efetiva de Jesus Cristo. Né? Finalmente, no fim do número 5, do capítulo 5, Ambrósio diz: crede, portanto, que, invocado pelas orações dos sacerdotes, está presente Jesus. Jesus que disse: onde estiverem 2 ou 3, aí estou também. Tanto mais, ele se digna a conceder a sua presença onde está a igreja, ou seja, onde se celebram os divinos mistérios. Como consequência dessa presença operante, Santo Ambrósio, então, desenvolve toda a doutrina da Eucaristia, como sentar-se à mesa com o dileto do Cântico dos Cânticos, a igreja como esposa, todas imagens que nós vamos encontrar desde a primeiríssima redação do número 7 de Sacrosanctum Concilium. Mas a coisa que é interessante é que um pouco mais tarde, numa outra obra, essa de tipo mais voltada para a moral, apologética, intitulada Apologia do Profeta, em defesa do profeta Davi, Ambrósio faz um resumo dessa experiência, digamos assim, do De Mysteris, que nasce na celebração sacramental, quando diz: tu, ó Cristo, te mostras a mim face a face. Encontro-te nos teus sacramentos. Então, o sacramento para Ambrósio não é o lugar do encontro. O sacramento para Ambrósio é o encontro definitivo que o crente faz com Jesus Cristo, porque tem um eco que o conduz à vida eterna. O eco inicial, feito no processo de iniciação cristã, continuará com a sua repercussão ad infinito, até a vida eterna. Dessa forma, a leitura germinal da presença de Cristo em Ambrósio, que se desenvolve mais tarde em Santo Agostinho. E por isso eu passo a palavra, então, imediatamente para o padre Damásio. Muito obrigado. Bom dia aos colegas desta mesa redonda esta manhã. E com muita alegria que vou partilhar na mesma linha de Dom Jerônimo a riqueza mistagógica, teológica, bíblica e especulativa de Agostinho. Né? Nós conhecemos muito sobre Agostinho, né? Ele foi uma figura muito poliédrica, literato, filósofo, teólogo, escreveu também de política, né? Um ensaísta, mas, sobretudo, padre, bispo, santo, né? Santo Agostinho. Nós sabemos que ele, então, nasce ali num lugarzinho chamado Tagaste, hoje o norte da Argélia, né? Estuda em cidades ali por perto, né? Vai a Cartago, depois estuda em Hipona, uma cidade a 200 quilômetros da sua cidade natal, e a um certo momento ele vai para Roma, né? Fica um tempo em Roma, praticamente um ano, um pouco mais de um ano, e vai a Milão, por motivo de trabalho. É justamente em Milão que ele encontra, né, este amigo de Dom Jerônimo, Ambrósio, né, que o inquietou a tal ponto de levá-lo ao batismo. Ele, que era um professor de retórica, de filosofia, né, de oratória,
ele, a um certo momento, vai se ajoelhar diante das argumentações de Ambrósio, mas, sobretudo, da força da palavra de Deus através de Ambrósio. Ele, então, é batizado já com 32 anos, aí em Milão, e depois de algum tempo decide voltar para sua cidade natal, né? E nesta viagem de retorno o acompanha sua mamãe, Mônica, né? Já não muito idosa, mas idosa para aqueles parâmetros, né, do quarto século. E ela, durante a viagem, chega a falecer, né? Ele volta à cidade natal e, depois de um ano, participando de uma celebração na cidade de Hipona, é solicitado, eleito a se tornar presbítero e 5 anos depois, bispo. Há uma literatura imensa, escreveu mais de 100 livros, não todos sobre liturgia ou sacramentos, não, mas 100 livros, né? Tem uma quantidade imensa de cartas, suas correspondências, né? E tem para mais de 500 sermões, né? Esses sermões digamos assim, a fonte onde nós podemos aurir, buscar, não é? Aquele sentido formativo que tinha Agostinho em relação à sua comunidade, justamente em Hipona, onde foi bispo, e a gente pode entender um pouquinho, né, esta atividade formativa litúrgica de Agostinho. Para nós termos uma ideia da fecundidade não somente literária, mas apostólica de Agostinho, nós conseguimos, por exemplo, né, alguns estudiosos do nosso tempo, a compor, né, todo o ensinamento de Agostinho durante uma celebração eucarística celebrada por ele, né, através desses sermões, né, de alguns tratados, o que ele escreveu sobre o ano litúrgico, a atenção ao ano litúrgico, a começar do mistério da Páscoa, né, o domingo, os dias da semana, a quaresma, o tríduo pascal, a Páscoa propriamente dito, o Natal, a Epifania, o culto dos mártires, a oração pelos defuntos, né, indicações para o espaço litúrgico e, sobretudo, duas obras fundamentais, né? O comentário do Evangelho de São João e o comentário sobre os Salmos. Aí nós encontramos justamente a riqueza de Agostinho. Mas, em relação à celebração eucarística, por exemplo, nós, nessas obras, encontramos indicações importantíssimas sobre a liturgia da palavra, a escuta, o verbo. Daqui a pouco vamos falar sobre esse termo tão importante, né? O sentido da participação interior na celebração, né? A participação da Assembleia no canto de Páscoa, né? Gestos rituais, a comunhão ao corpo e o sangue do Senhor. Enfim, podemos dizer que a ação formativa de Agostinho, como antes já acenava Dom Jerônimo para Ambrósio, ela é norteada pela Sagrada Escritura, né? Pela interpretação que ele fazia da Sagrada Escritura e, sobretudo, a importância dos salmos, também os salmos cantados na celebração eucarística presidida por Agostinho. Uma coisa interessante que nós podemos encontrar em Agostinho em relação à ação litúrgica é que ele, como outros padres do mesmo período, o período da patrística, eles não foram especuladores, ou seja, pessoas que quiseram aprofundar o porquê da celebração. O porquê é uma indagação que nasce no espírito, né, da Igreja muito recentemente. O que nós vamos encontrar em Agostinho é o como
né, se dá a celebração. Ele descreve justamente essa participação da Assembleia, né, neste movimento comunional em direção a Deus. Isso não quer dizer que Agostinho ele desconsidere ou desmereça, né, o agir litúrgico, né, a ação litúrgica como tal. O que ele vai manifestar nos seus escritos é que ele pressupõe, né, é importante, né, tão importante, mas ele não se dedica, né, à questão que, numa linguagem técnica, nós poderíamos dizer dos significantes, né, da celebração eucarística. Para Agostinho, como para Ambrósio, o evento celebrativo é fonte da vida cristã. Isto é muito claro, né? E na liturgia, nós celebramos o que nós acreditamos, nós celebramos o mistério de Cristo e nós, dali, aurimos força para a nossa vida. É aquela tríade que compõe, um certo sentido, a mistagogia. Encontramos também em Agostinho uma atitude que nos chama a atenção, né? Sobretudo hoje, quando nós voltamos a ler seus escritos em relação à liturgia, que é uma atitude, ele considera a liturgia como uma realidade funcional ao mistério, né? É uma função, né, de enviar a Deus, enviar ao Cristo, né, o mistério que se celebra. É isso que alguns estudiosos chamam de uma redução antropológica, né? Uma redução antropológica. A liturgia está em função do mistério. E como é que nós poderíamos, dando um passo adiante, como é que nós poderíamos, o que podemos dizer sobre Agostinho em relação à sua compreensão à liturgia e aos sacramentos, né? Uma coisa muito interessante é que, para ele, não é, essa participação nova em Cristo se dá pela percepção corporal da realidade. De fato, quando nós aprofundamos os sentidos, né, os sentidos corporais, né, os nossos sentidos na ação litúrgica, nós vamos ver que tem alguns padres que acentuam a visão, a escuta, não é? Outras partes do corpo, etc. Agostinho, ele sublinha de uma forma extraordinária a percepção da visão, não é? É através da visão que nós fazemos essa passagem daquilo que nós vemos para aquilo que nós não vemos. E nesse esforço de explicar os mistérios à sua comunidade, aos seus neófitos, aos seus cristãos, né, Agostinho sublinha muito fortemente que uma coisa é aquilo que nós vemos sobre o altar, aquilo que nós celebramos no altar. A outra coisa é uma realidade invisível, né? É uma realidade invisível, que é Deus, né? Parece, no modo como ele escreve, que é algo fora da celebração, né? Isso também é muito claro. E é justamente esse estar fora, né? Essa graça gerada pelo sinal, que está fora, né, que depois vem santificar o que nós realizamos. Nesse sentido, a liturgia, o que nós celebramos, a forma litúrgica, como nós dizemos hoje, né, ele considerava que essa forma poderia servir tanto para os cristãos como para os hereges.
como de resto conhecemos, Agostinho teve que lutar, né, discutir, debater muito com algumas heresias do seu período. E tinha algumas heresias que acabavam batizando do mesmo modo que Agostinho batizava. A forma era a mesma, né? E aí ele, na sua reflexão, ele dizia, bem, a forma do batismo pode ser a mesma, mas há algo que nós temos e que vocês não têm, né? E o que é isto? Primeiro, é uma adesão pessoal à fé em Cristo Jesus, né? Adesão pessoal a Cristo e a adesão pessoal à igreja. Ora, um que é herege, um que está distante da comunidade dos fiéis, né, não está afastado, portanto, dessa realidade comunional com a igreja. Então, não basta receber o batismo, né, para que a graça, esse dom que Deus nos concede, pensemos no batismo, seja totalizante, o fiel deve estar unido à igreja, àquilo que a igreja ensina. É nesse sentido que, no pensamento de Agostinho, nós encontramos essa ênfase dualista, né, onde o sacramento ele tem a sua visibilidade, né, eu vejo o sacramento, participo do sacramento, mas outra coisa é a força do sacramento, né? Essa força cristologizante de Cristo, né? Que ele chamava da virtus sacramenti. Pois bem, nós percebemos em Agostinho também essa natural precedência que ele dá à palavra de Deus na celebração, né? Então, eu já dizia antes que vamos encontrar, por exemplo, num dos seus passos, comentando o Evangelho de João, e sobre a importância da palavra de Deus, ele diz o seguinte: já estáis limpos pela palavra que eu vos anunciei. Porque ele não diz, estás limpo pelo batismo com qual fostes lavado? Ele diz, no entanto, pela palavra que vos anunciei, porque junto com a água é a palavra que purifica. E havia uma expressão muito conhecida do comentário de São João. Se nós tiramos a palavra da composição ritual, né, o que seria a água? Teria sentido, água do batismo, né? Seria apenas água. Se nós adicionamos a palavra, se eu utilizo a palavra na ação ritual, então, aí nesse momento, eu tenho o sacramento, que é, por sua vez, uma realidade visível, mas que nos remete para uma realidade invisível. E, nesse sentido, ele tem vários sermões, também aos neófitos, né, em relação à celebração eucarística, ao corpo e ao sangue do Senhor no altar, que não é somente pão, mas com a palavra se torna corpo, que não é somente vinho, mas que através da palavra se torna sangue do Senhor, né? Em relação à palavra de Deus, Agostinho tenta instruir a sua comunidade fazendo uma distinção, né? Diz, olha, a palavra ela pode ser considerada essa sonoridade, né, quase que material com a qual nós nos comunicamos. Mas há uma palavra interior, né? Uma palavra profunda que vem de dentro. E esta palavra ela é ressonância da palavra de Deus que nós escutamos, né? É o famoso verbo mentes. Eu escuto a palavra com a sonoridade humana, mas interiormente eu capto e eu acolho a palavra que é palavra de Deus, né? Então, ele educa a sua comunidade a ver
não é? A ouvir a palavra, no caso, mas acolhê-la numa relação como palavra de Deus, porque aquela palavra é iluminada pela fé. Eu te batizo, este é o meu corpo, este é o meu sangue, e assim por diante. Enfim, a palavra de Deus é que dá eficácia à ação celebrativa litúrgica, não é? E essa palavra, ela é importante não porque ela realiza, não é, o que o rito e o que os sinais estão dizendo. Ela é importante porque ela é confiável, porque é a palavra de fé, porque é a palavra de Cristo, né? E essa é uma virtus, esse é um dom, não é, permanente da celebração. Jerônimo, você me marque o tempo, por favor, porque... Eu não estou... O meu microfone estava silenciado pela equipe técnica, mas eu acho que nós esgotamos porque nós temos Leão. Leão, então, estamos com as portas abertas para Leão. Para que entre o Leão. Então, gostaria de saudar Dom Jerônimo, Padre Damásio. Padre Damásio foi meu orientador no mestrado, e Dom Jerônimo, estamos caminhando aí a tempo nos sonhos e nas conquistas, né, junto à Associação dos Liturgistas do Brasil e outros inscritos. Quero saudar também todos aqueles que estão se dedicando, né, a escutar-nos nesta manhã e a crescer na vivência litúrgica aqui na Igreja no Brasil. Cabe, então, a mim falar de Leão Magno. E, claro, falar deste padre da Igreja não é fácil, dada a grande obra, né, que ele tem, e os inúmeros escritos que ele nos deixou e nos ajuda a entender esta dimensão da presença e também da liturgia, o que é a liturgia, e em relação aos sacramentos. Alguns dados históricos deste padre da Igreja. Provavelmente, alguns autores vão dizer que ele nasce na região da Toscana. Mesmo sendo um grande teólogo, nós não encontramos precisamente o ano em que ele nasceu. Mas nós sabemos, pela história, que ali entre 420 e 430, ele foi ordenado diácono. Porém, tudo aquilo que ele tem escrito já nos dá uma percepção de que é um homem que veio de uma família que pôde custear os seus estudos, o que lhe deu um grande cabedal teológico para que ele pudesse depois discutir grandes temas teológicos e deixar aí um grande conjunto, né, de obras que chamamos de sermões, que nos ajudam a entender a teologia deste padre da Igreja, o seu pensamento teológico e a grande contribuição que ele dá ali no século V para toda a Igreja. Nas palavras de João 23, e gostaria de utilizá-las agora para definir, né, quem é Leão Magno, ele vai dizer assim: foi então que a Igreja de Roma pensou que não se podia confiar o poder de vigário de Cristo a um homem melhor que o diácono Leão, que já se revelara tanto teólogo seguro como fino diplomata. A leitura da obra de Leão Magno nos mostra isso, né? Um homem que sabia tratar os problemas do seu tempo e tratá-los com uma riqueza de termos para convencer e também fazer chegar o seu pensamento a tantos. Por isso, então, que ele vai, em 440, receber, né, a sagração episcopal, o termo utilizado naquele tempo, e então assumirá este trabalho como Papa, né, para liderar, para coordenar e animar a vida da Igreja. Eu diria que, ainda nestes dados de São Leão Magno, é preciso trazer aí rapidamente o conjunto, né, de alguns textos que temos acesso deste autor. Então, nós temos aí um conjunto de sermões, onde nós vamos encontrar traços daquilo que Leão pensa sobre a liturgia e os sacramentos,
E é interessante que é um conjunto que quase contempla o ano litúrgico que está surgindo, está sendo organizado naquele momento. E todos esses sermões também irão influenciar no futuro a eucologia da igreja, sobretudo a eucologia que utilizamos no tempo do Natal, de um modo particular, na celebração da Natividade do Senhor. Então é importante pensar que um autor do V século que vai influenciar todo este processo de organização daquilo que depois a igreja irá estabelecer como seu eucológico. Nasce, então, dos sermões deste padre. Nós vamos encontrar aí um conjunto, por exemplo, de sermões sobre as coletas que se faziam na igreja no tempo, depois aqueles sermões sobre o Natal do Senhor, passando depois para o tempo da Quaresma, entrando no tempo pascal, até a grande festa, a solenidade de Pentecostes. E é interessante que é dentro dos sermões do tempo pascal, sobretudo o segundo sermão, que trata sobre a ascensão do Senhor, que iremos retirar a grande frase que não vamos falar de início, mas vamos utilizá-la no final da nossa fala, como então Leão entende esta questão da dimensão dos sacramentos na vida da comunidade eclesial. Como eu já dizia, tratar, então, deste autor é uma tarefa titânica, porque ele tem uma obra muito grande e o tempo que nós temos aqui não nos oferece a oportunidade de tecer mais detalhes sobre a obra deste padre. O importante é pensarmos que, a partir, então, desses sermões, nós podemos observar como ele procura esclarecer discussões teológicas que estavam surgindo naquele tempo. E aí eu poderia e arriscaria até dizer, já um processo de intuição da necessidade da formação da Assembleia, da formação do povo de Deus. E os sermões, então, deste padre têm muito daquele querigma, isto é, da proclamação de uma boa notícia difundida aí pelos apóstolos, anunciando que Cristo agiu em nosso favor, trazendo, então, a dimensão da misericórdia, do perdão e da salvação. Então, esses são temas que aparecem dentro destes sermões. Por isso, podemos aí afirmar que o querigma não é um simples anúncio histórico de um evento acontecido outrora, mas é esse mesmo evento, a recordação da dimensão da morte e ressurreição de Cristo. Apresentado aqui e vivido na fé pela comunidade como realidade presente. E aqui, então, podemos pensar esta ação salvífica de Deus em Cristo por obra do Espírito, que está presente através da palavra anunciada. E esta palavra anunciada e transmitida pelos apóstolos às primeiras comunidades e que depois vai sendo também anunciada, divulgada por aqueles que continuaram a missão dos apóstolos. Por isso, então, aqueles que escutam o querigma não podem ficar indiferentes. Para tratar, então, desta dimensão, né, da visibilidade deste tema que toca a mim, da continuação de Cristo na celebração dos mistérios, procuramos, então, recolher, né, dos sermões de Leão Magno uma palavra. São muitas as palavras, mas aqui arrisco trazer a palavra hoje, que vai aparecer em diversos sermões. Eu procurei aí, agora não vou aqui numerar, né, precisamente, mas esta palavra, e a partir dela, então, a partir deste tema, é que quero, então, trazer essa reflexão. O tema hoje, nos textos leoninos, foi particularmente abordado por muitos autores. Nós vamos encontrar muitos autores tratando dessa temática. Porém, da nossa parte, esta referência ela será entendida na celebração dos mistérios da vida de Cristo, que queremos denominar, então, como presença. A sua recorrência, então, na pregação de Leão Magno é tão notável que vários autores, então, aproveitaram para comentar, finalmente,
este aspecto, né, singular dos sermões deste padre da Igreja. A primeira coisa que nós temos que pensar é que a leitura dos textos, né, de alguns textos de Leão Magno, nos leva a perceber que hoje não significa a mesma coisa em todos os sermões. Mas nós podemos eleger aqui três definições para esta palavra hoje. Uma primeira definição é aquilo que se refere aos dias atuais. Um outro elemento é o hoje entendido como o comemorar, né, um aniversário num dia anterior. Porém, uma coisa que chama a nossa atenção é quando neste autor, o hoje, ele é utilizado como uma forma de atualizar um dia passado, porque é o mistério de Cristo. E nessa dinâmica, então, é que queremos utilizar deste último sentido para explicar que o hoje leonino, então, pela perenidade do mistério cristão, que é o que nós vamos encontrar na obra deste autor. Assim, então, como Cristo é eterno, também os seus mistérios, eles são eternos e sempre mantêm a sua eficácia. Além disso, esta renovação dos seus mistérios realiza-se sempre na liturgia e a partir dos sermões, através de um ciclo anual. Por isso, este conjunto, né, esta grande obra do autor, em que ele procura dizer uma palavra para cada tempo, como forma de instrução desta comunidade e como forma de convite também para que a Assembleia possa viver a liturgia como momento de encontro. E aí nós vamos ver a liturgia como momento de encontro na Desidério Desiderável, por exemplo, número 10. Ali nós temos um exemplo disso. Mas também nós temos que colocar aqui este autor em relação à leitura da Sagrada Escritura. É um autor que se debruça sobre as Sagradas Escrituras e o que precede a formulação dos seus sermões. Nós vamos perceber muitas referências às Sagradas Escrituras. E então, nesta leitura, o significado de hoje para este padre da Igreja poderia significar o quê? Um ponto de ligação entre a relevância permanente da Escritura e o presente concreto. Arriscaria dizer aqui que tudo aquilo que temos na Escritura se atualiza na celebração litúrgica. Bozelli já vai nos recordar isso no sentido espiritual da liturgia. Nós temos acesso a esta obra aqui no Brasil. Portanto, o momento, então, em que é proferido hoje não deixa de ser significativo entre a leitura da palavra de Deus e a celebração do sacramento. E aí, cito o autor, de agora em diante a presença influenciará profundamente a sua teologia, destinada então principalmente a iluminar a fé dos participantes da Assembleia Litúrgica, para que no gáudio, na alegria alcançada através da fé iluminada e da esperança reavivada, abracem o sacramento da celebração. O sacramento, então, revela o conteúdo essencial, é a presença real de Cristo e seus mistérios na vida da sua comunidade eclesial. Então, este é um fenômeno, né, de eficácia, né, sacramental, pois entra o quê? Entra-se no presente transcendente da ação divina. E desta forma, o aspecto geral da doutrina, então, litúrgica de Leão Magno pode se resumir na palavra e conceito sacramento, referente sempre aos mistérios de Cristo celebrados na ação litúrgica, e a sua eficácia se faz ver na vida dos cristãos. Nesse sentido, esta presença, então, está ligada aos fatos concretos da vida de Cristo, que será eficaz na vida dos fiéis que celebram estes mistérios. Por isso, então, São Leão Magno, além de destacar a presença do Cristo glorioso na ação sacramental da Igreja, insiste também no corpo dos mesmos mistérios de Jesus. E aí nós vamos ter aí uma sequência também de sermões que irão nos recordar quando fala sobre a questão do sacramento do batismo, a memória dos fiéis, né, que
escutam as leituras bíblicas e acreditam na ação salvadora de Cristo. O que Cristo fez e sofreu manifesta a sua eficácia no seu corpo. E qual é o corpo de Cristo? A igreja, a comunidade que está ali reunida. Por isso, então, nós vamos ver que todo este esforço de falar, de tratar sobre os mistérios de Cristo, eles ficarão claros quando ele trata da questão da encarnação, quando ele trata da dimensão de como viver a quaresma, não vamos ter tempo aqui de tecer mais detalhes sobre isso, quando fala, né, pelo menos em 2 sermões, sobre a questão da ressurreição, enfim, até chegar no sermão sobre a ascensão do Senhor, onde ele vai, então, tratar, né, e dizer para nós esta frase muito conhecida, que aquilo que estava em nosso Redentor agora passa para os sacramentos. Porém, nós precisamos recordar aqui que diante, né, de todo este caminho que Leão Magno faz, ele é devedor do seu tempo. E nós olhamos os padres da igreja neste tempo que não se preocupam tanto com grandes definições, mas nós sabemos que a força, né, da época dos padres da igreja não é a certeza ou objetividade de conceitos, não é esta grande preocupação deles, né, porque os conceitos ainda estavam a serem formados, a serem amadurecidos. Nós vemos aí Ambrósio, Agostinho e agora Leão Magno. Mas o conhecimento pessoal do quê? Das Escrituras. As Escrituras serão sempre as fontes. O Damásio falava do verbo. Nós temos Ambrósio que traz, né, também grandes cenas das Sagradas Escrituras para elaborar as suas catequeses mistagógicas. Por que conhecer as Escrituras? Porque as Escrituras nos apontam Jesus Cristo. E é por isso, então, que Leão Magno dará uma das mais belas definições de sacramento, na qual encontramos uma síntese de toda esta época. O que era visível em nosso Redentor passou aos sacramentos da Igreja. Com efeito, então, podemos afirmar a ascensão, ela marca o início do tempo específico da Igreja. Quando Jesus Cristo não aparece mais em forma humana, mas tudo que nele era visível, poderíamos acrescentar tangível, passou então agora para os sacramentos da Igreja e permanece nestes sacramentos. Por isso, então, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós podemos encontrar tudo isso, né, dentro deste corpo eclesial quando ele se reúne para celebrar os sacramentos. Claro que isso hoje se desdobra naquilo que estamos estudando desde as primeiras horas deste dia, na Sacrosanto Concílio número 7, e em tantos outros textos da Igreja. E não precisa, o padre Danilo já repetia, né, já nos falava isto na mesa anterior, quando Cristo batiza, quando a Igreja batiza, é Cristo que batiza, quando a Igreja confirma, é Cristo que está nos confirmando o Espírito que já recebemos no nosso batismo. Quando sentamos em torno da mesa para nos alimentarmos da palavra e da Eucaristia, é Cristo que preside esta mesa. Então, ele está hoje na nossa comunidade e no hoje ele se faz presente através dos sacramentos. Teríamos muita coisa aqui para tratar, mas a hora também já passa. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela participação do padre Damásio, a participação do padre Rodrigo, e passo imediatamente a palavra ao nosso grande Leandro. Oi, Dom Jerônimo, que bom tê-los aqui conosco. Gente, vocês estão arrasando, viu? Os comentários aqui são os melhores no chat, né? Todo mundo falando bem das falas, enfim, graças a Deus a nossa maratona tem sido um sucesso e os nossos assessores mais ainda. Então, queremos agradecer a Dom Jerônimo, que deve continuar conosco ainda durante o dia, né? Está lá na Itália, dando aula, mas graças a Deus encontrou uma vaga para estar aqui conosco. Padre Rodrigo, bom tê-lo conosco aqui também.
a experiência, a sua fala, a sutilidade, a gentileza de elaborar um pouco esse conteúdo para nos apresentar. E para o Damaso, que já é um querido nosso, né? O sonho de consumo da gente ficar nessa calma, nessa paz que ele apresenta, né, Dr. Jerônimo? Nós vamos chegar lá qualquer dia dele.